Oi, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer a nossa live aqui agora e eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Vamos fazer a análise do Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Gente, este salmo é o meu texto áureo. Este salmo, a minha esposa declamava poesia baseado nele, e sempre nós colocamos este salmo como o nosso dia a dia, e cumpriu-se e cumpre-se totalmente em nossas vidas através deste salmo. Durante todo o tempo que eu sirvo ao Senhor, que eu conheço um pouco da palavra do Senhor, este salmo tem sido realmente uma âncora muito forte, uma coluna muito forte. E o autor é Davi. Este salmo escrito por Davi é um dos trechos bem conhecido, bem citado. E as pessoas usam muito o Salmo 23, bem como o Salmo 91, mas o Salmo 93, na realidade, as pessoas oram, rezam, não é? Sabem de cor e salteado. As palavras do Salmo 23 são palavras que passam para nós uma confiança muito grande, passam uma visão acerca do Deus Todo-Poderoso. E aqui quem vos está falando é o professor Nelson, bacharel em teologia, PhD em teologia, professor de teologia. Ensinei por muito tempo em vários seminários teológicos, e aqui nós vamos meditar sobre este salmo. Davi era um pastor ruivo, corajoso, que foi tirado lá do meio das ovelhas, lá do aprisco das ovelhas. E o salmo não deixa de ser um poema, faz parte dos livros poéticos da Bíblia. E Davi canta realmente, ele expressa, ele exalta o Senhor como o pastor. Mas o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Não se sabe na realidade o período da vida em que Davi teve a inspiração divina para escrever este salmo, porém nós podemos ver que é uma obra dos últimos anos, dado a um bom tempo de sua confiança, das provas que ele enfrentou, das dificuldades que ele enfrentou, e da sua confiança provada nas suas experiências. Por isso, justamente há mais de 3.000 anos, este salmo foi composto. Este poema é um poema especial, é um poema maravilhoso, é um poema que nos traz uma visão do Deus que cuida, do Deus que protege, do Deus que está conosco. É a visão de um pastor. O salmista refere-se ao Salmo 23. No Salmo 23 há uma ocupação, na realidade muito, muito comum na época entre os judeus, desde Abraão. Nós vemos aí desde o patriarca Abraão aos seus descendentes, e nós vemos isso em livro de Crônicas, em Gênesis 13, Gênesis 47, 3-4, Gênesis 48, Crônicas 4, 39-40, que era justamente uma ocupação dos israelitas naquela época, naquela oportunidade. E Davi, evidentemente, aprendera com seu pai, não é?
aí muito jovem, cuidando de ovelhas, defendendo-se ali, ao executar o seu trabalho, de muitos riscos que ele enfrentava, muitos perigos que ele enfrentava no campo. E Davi, ele tinha realmente esse conhecimento sobre o que é cuidar de ovelhas, o que é guardar as ovelhas, proteger as ovelhas. E assim ele busca essa inspiração no Salmo 23, e ele diz: o Senhor meu pastor. Ele usa uma figura de linguagem chamada metáfora. E em toda a Bíblia, Deus está presente, protegendo o seu povo, guiando o seu povo, ensinando, exortando, admoestando, levando o povo a confiar em Deus. E aí Davi usa essa metáfora: o Senhor é o meu pastor. E essa comparação entre Deus e o pastor também podemos ver em outros salmos, mas aqui no Salmo 23 nós vemos essa expressão muito clara, essa simbologia muito clara, dizendo que Deus é o pastor dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí nós observamos essa confiança que ele tem ao expressar-se desta forma, dizendo: ele é meu, ele é meu, portanto não vai me faltar nada. Porque, gente, o que nós vemos Senhor é atribuído a Deus, né? Ele é a fonte da provisão, ele é a fonte da segurança, do cuidado. E sem Deus nós vamos estar distantes da sua proteção, distantes do seu abrigo. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Portanto, nós descansamos à sombra do Onipotente, vendo em Deus, na realidade, o refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Portanto, em nenhum momento Deus vai nos abandonar, vai nos deixar ao léu, sofrendo aí sem a proteção. Sofrimentos nós iremos enfrentar, mas a proteção de Deus, o abrigo de Deus vai estar cuidando de nós, nos protegendo em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Portanto, nesta tarde, sinta aí a proteção do Senhor, sinta a segurança do Senhor, sabendo que Deus está contigo, dando-te força, dando alegria, saúde, restauração. Quando ele diz meu, isso revela realmente uma proximidade muito grande, uma comunhão muito forte. Eu sou dele e ele é meu. Relacionamento, comunhão. E apesar da grandeza do Deus de Israel, ele é um Deus pessoal, que ele quer revelar-se ao ser humano, ele quer dar-se a conhecer, ele quer expressar a sua soberania e o seu cuidado em nossas vidas, nos mais pequenos gestos ou nas mais pequenas situações. Mesmo Davi sendo um simples pastor de ovelha ou até um grande líder, ele pode ser pastoreado por esse meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele sim é o verdadeiro pastor. A qualquer momento você pode clamar, você pode buscar, que ele vai estar presente. É diferente dos pastores de hoje, que quando você procura, ele não te atende. Quando você procura, ele está descansando, ele está dormindo. Eu não posso agora, eu vou viajar, eu não posso agora te atender. Lembro-me de uma situação, quando eu era pastor missionário no Paraguai, e eu precisei de uma ajuda em Foz do Iguaçu. Eu fui ali à igreja buscar essa ajuda, buscar esse amparo, e eu precisava falar com aquele pastor naquele momento. A esposa dele disse: não, ele não pode lhe atender agora porque ele vai viajar, ele está descansando.
Gente, ele ia viajar no outro dia à tarde. E era um dia anterior de manhã, ele não pôde me atender. E com Deus não, com Deus, o nosso Deus, ele não dorme, tá? Ele cuida, ele está ao nosso lado constantemente. Por isso ele é o meu pastor. Quando nós vemos aí o versículo, nada me faltará, aí nós vemos na realidade essa provisão constante, essa provisão dia a dia, momento após momento, porque ele supre todas as nossas necessidades. Por isso que a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus: não andeis ansiosos pela vossa vida, porque o Senhor, ele tem cuidado. Gente, aqui vai a minha palavra de gratidão, porque Deus, ele tem cuidado da minha vida nos mínimos detalhes. Usado pessoas para me ajudar, portas têm sido abertas e jamais eu posso negar, né? Que essa proteção, essa abundância espiritual, essa paz, até mesmo a providência de mantimento, Deus, ele já usou muitas pessoas para me ajudar nos períodos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais complicados da minha vida. O Senhor usou alguém, bateu a porta, me trouxe comida, me trouxe alimento. E no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui nós temos o sentido de direção, o Senhor provedor de paz, o Senhor que sustenta, o Senhor nos direcionando, ele nos guia mansamente, calmamente, tranquilamente, não a águas turbulentas, mas a águas tranquilas. E ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Essas pastagens verdes, na realidade, são fontes nutritivas, são fontes em que Deus está cuidando de nós. E Davi, enquanto jovem, certamente ele havia sido conduzido a lugares verdejantes, a águas tranquilas, para levar aquelas ovelhas no lugar propício para que elas pudessem se alimentar. E da mesma forma, ele atribui a Deus essa alegria, essa satisfação, esse prazer de que Deus nos guia a situações maravilhosas. E o choro, ele pode durar uma noite, porém a alegria, ela vem ao amanhecer. Repouso e descanso. E aí nós vemos Deus nos dando descanso no momento difícil, no momento de angústia, no momento em que estamos agitados, nós podemos descansar nos braços do Senhor, descansar à sombra do Onipotente. E o versículo 3 diz: o Senhor guia por caminhos retos, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Observe aqui que esse guiar, essa direção, por que acontece? Porque Deus é amor. É o nome dele que será glorificado, é o nome dele que está sendo glorificado. Aí nós vemos Deus nos conduzindo a uma vida de paz, a uma vida de tranquilidade. Pode chegar a tormenta, mas eu estou descansando nos braços do Senhor. Paulo Negrete, ele tem uma canção que diz: sinto paz em medio de la tormenta. Sinto paz em medio de la tormenta. É na dificuldade, é na provação, é na adversidade que nós experimentamos o cuidado do Senhor. Nós experimentamos o cuidado de Deus. Mesmo quando eu andar em vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a ideia de proteção, nós temos a ideia da presença de Deus, presença que nunca vai faltar, porque Deus está no meio dela, diz o Salmo 46, aleluia, e não será abalada.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e se transportem para o coração dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Ei, a presença de Deus está aí na tua vida. A presença de Deus está aí no teu ser. A presença de Deus está aqui dizendo-me: não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí nós vemos aqui Isaías dizendo para nós, em Isaías capítulo 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia, é o Deus presente, é o Deus que cuida, é o Deus que nos protege. Aí mesmo que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está conosco. O que é o vale da sombra da morte? Vamos ver aqui. O que é o vale da sombra da morte? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia, ressalta que Deus está conosco em cada passo, mesmo nos vales mais sombrios. E esta passagem, ela nos aponta para uma experiência cristã muito grande. E nós temos o Senhor conosco, nos ajudando, nos ensinando. É uma outra metáfora muito especial. Esse vale da sombra da morte é uma frase que evoca uma imagem vivida, uma experiência comovente, uma que ressecou profundamente, com crentes que buscam a presença do Senhor, com crentes que buscam a presença de Deus. E neste Salmo aqui 23, nós observamos quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É uma metáfora que mostra a essência do perigo extremo, do sofrimento profundo e da inevitabilidade da mortalidade. Na cultura do antigo Oriente Próximo, os vales eram frequentemente vistos como lugares de perigo e muita vulnerabilidade. Eram áreas onde os viajantes podiam ser emboscados por ladrões ou animais selvagens, e onde o terreno tornava a fuga difícil. Assim, na realidade, um vale, nesse contexto, representa uma situação em que a pessoa se encontra em um momento mais baixo de sua vida, em um período de profunda tristeza, de profunda dor, vamos dizer, no poço, colocado lá nas profundezas da angústia. Mas quando diz aqui a sombra da morte, que intensifica essa imagem, essas sombras sugerem o quê? Escuridão, desamparo, incerteza, ausência de luz, morte, desconforto, medo. Experiências as mais dolorosas possíveis. Mas Davi diz assim: olha, eu não temerei, ainda que eu esteja diante desta situação. Apesar da natureza aterrorizante, apesar da dificuldade, apesar da luta, aleluia, mas tu estás comigo, meu querido. Ainda que você esteja enfrentando a noite mais sombria, a noite mais difícil, saiba que Deus está contigo.
A presença dele está envolvendo. A imagem da vara e do cajado enriquece ainda mais esta poesia, este salmo. No contexto do pastoreio, a vara era usada para proteção contra a predação, enquanto o cajado era usado na realidade para trazer situações complicadas, mas era usado para guiar e apoiar as ovelhas. E nós vemos aí essas ferramentas que simbolizam um papel duplo de Deus como protetor e como guia, guiando-nos em toda e qualquer situação, guiando-nos em toda e qualquer dificuldade. E o vale da sombra da morte pode ser visto como uma representação das provações, mas a Bíblia reconhece aí a presença de Deus nos guiando em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aí está falando sobre proteção, a proteção de Deus. E mesmo, vamos ir aqui, mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, o povo de Deus pode sim passar por situações difíceis, e passamos, mas essa escuridão, que pode ser causas naturais, sofrimentos, pobreza, morte, perseguição, acusação, uau, é fenomenal a presença de Deus conosco. O vale sombrio, neste vale de sombra de morte, interrompe e encerra todas as nossas perspectivas humanas, mas Deus está contigo, e o Senhor está dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso aí é confiança no Senhor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aqui está falando, gente, de bênçãos, de vitórias. A providência divina, a ação divina, nos conduzindo em todo e qualquer acontecimento e mostrando para os nossos inimigos que o Senhor prepara bênçãos gloriosas para a nossa vida. Louvado seja Deus, por maior que seja a dificuldade, nós sabemos que Deus está presente. Unges a minha cabeça com óleo. A unção era um costume social, muito praticado naquela época. E ungir significa untar, derramar, esfregar com óleo. E estava associado a momentos de alegria e celebração. E aí nós vemos o cuidado de Deus para conosco, ungindo-nos, preparando-nos, ok? Que as ovelhas recebiam essa unção, assim, em seu rosto, em sua cabeça, impediam que as moscas, que os mosquitos invadissem ali, porque uma vez que elas entrassem pelas narinas, chegavam até o cérebro daquela ovelha e chegava até o momento daquelas ovelhas que com fortes dores batiam as suas cabeças até nas pedras, chegando até a morte. E quando aí o Senhor nos fala desta unção, o Senhor está nos livrando, nos curando. A unção era para profetas, sacerdotes e reis, mas aí nós vemos o Senhor nos ungindo, nos preparando num sentido figurado. Essa unção aí representa a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o que é que vai acontecer? Meu cálice vai transbordar, vai derramar de alegria, e o seu amor vai preenchendo todos os espaços vazios da nossa casa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí nós temos o quê? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus em todos os momentos da nossa vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Somente Deus é bondoso
e dele procede o bem, e o Senhor está aí, ó, te guiando, te ajudando. A misericórdia do Senhor está sendo manifestada em nossas vidas, cada manhã, a cada momento, e a palavra nos diz que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso significa realmente a casa de Deus, que é o lugar da presença de Deus, e nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. E a casa de Deus é lugar de festa, é lugar de adoração, é lugar de conhecimento, é lugar de reconhecimento. No passado era um lugar físico, mas agora Cristo veio e habitou em nós. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas, mas habita em um coração contrito. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E através desse Salmo 23, nós vemos realmente o salmista expressando a sua alegria de ter o Senhor como seu pastor. E você? E você? Como você tem tido essa comunhão com esse pastor maravilhoso? A presença de Deus, ela é suficiente para te dar poder, para te dar força, te dar alegria, te dar restauração, para te ajudar em todas as coisas. Portanto, o Salmo 23, vou ler mais uma vez: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provisão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele é o meu guia. Refrigera a minha alma. Ele é o meu consolo. Ele é a minha paz. Ele é a minha esperança. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, proteção, não temerei mal algum, segurança, confiança, porque tu estás comigo, a certeza da presença de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. A exortação de Deus: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Vitória. Aleluia, unges a minha cabeça, proteção. Portanto, meu lindo, minha linda, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você coloque esse Senhor como teu pastor, como nosso Deus, como Deus maravilhoso que está conosco em todos os momentos da nossa vida, e que nós possamos entender que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é especial. Amém? Para a glória de Deus. Eu agradeço a todos aí que nos acompanharam. Um beijo!